razões para perder a esperança não faltam. As mudanças climáticas, o crescimento do fascismo, o aumento vertiginoso da miséria e da fome, a destruição do meio ambiente e a pandemia do Covid-19, que não parece chegar a um fim, alimentam sentimentos de desamparo e insegurança e nos empurram para o desespero. Muitas pessoas se sentem tão impotentes e sem perspectiva que não conseguem mais visualizar a possibilidade de um mundo radicalmente diferente. E, em meio a essa desesperança, acabam vendo como única saída o retorno a um passado menos pior. Mas é justamente nas crises que a construção de alternativas se faz mais urgente e é quando o sistema e as instituições estão mais instáveis e sua credibilidade mais abalada que mudanças radicais se tornam possíveis. Nesse momento, muitas pessoas já estão agindo, construindo e lutando por mundos diferentes. Por futuros que são ao mesmo tempo a projeção de sonhos por liberdade, igualdade e justiça e prova concreta de que a submissão às imposições do capitalismo e às instituições da política profissional não são as únicas e nem as últimas formas de se estar no mundo. Outras formas de enxergar, resistir e viver estão por toda parte. Da resistência indígena de norte a sul das chamadas Américas, lutando contra os genocídios e avanços biocidas do Estado e do capital. Seja através da articulação e solidariedade entre diferentes povos e da ação direta, com a retomada de terras, a proteção da floresta e o bloqueio de projetos que ameaçam seus territórios. Passando pelas redes e alianças pretas, indígenas e populares, como a Teia dos Povos que busca construir autonomia através da soberania alimentar. Pelas frentes antifascistas que ocupam as ruas para combater o reacionarismo e o autoritarismo da extrema-direita, seja contra aqueles no controle do Estado ou os seus fantoches nas ruas. Também pelas ocupações urbanas, organizadas por grupos anti-autoritários e antifascistas, que dão uso político, social e cultural a imóveis outrora vazios. Até as regiões autônomas de Chiapas, no chamado México, e Rojava, no coração do Oriente Médio, que buscam outras formas, mais igualitárias, de organizar seus territórios e recursos. Pode ser de fato que o mundo esteja acabando, ou mesmo que o mundo que conhecemos já tenha acabado e estejamos vivendo em suas ruínas. Mas isso não significa que novos mundos não irão brotar e preencher as brechas deixadas por esse sistema moribundo que destrói nossos sonhos, a vida humana e não humana, o próprio planeta que ainda planeja destruir além. Cabe a nós nos organizar e começar a construir esses mundos desde já. Seja pensando e redescobrindo formas de resolver nossos conflitos sem recorrer ao Estado e à polícia, organizando redes de apoio mútuo para levar recursos materiais e humanos para onde são mais necessários, multiplicando e fortalecendo os espaços de produção autônoma de alimentos, no campo ou na cidade, construindo coletividades e comunidades para enfrentarmos juntos a tempestade que paira sobre nós e ajudando a enterrar o capitalismo para sempre.